Olá, minhas amigas e meus amigos, vamos à parte alta do domingo, nosso encontro. Domingo, dia 20 de setembro. Em 20 de setembro de 1835, Bento Gonçalves da Silva atacou Porto Alegre. E os representantes do governo central, do Império, fugiram para o porto de Rio Grande. Os farrapos ficaram 10 anos combatendo, até que chegou Caxias e fez a paz do Ponche Verde, perdoando todo mundo, e Rio Grande voltou à comunidade brasileira. Sempre se consideraram brasileiros durante toda a guerra, né? Ainda que tenham proclamado a República Rio-Grandense, com bandeira própria, constituição própria. Chegaram a ter uma república aliada à República Juliana, em Laguna. Lá em Laguna, terra da Anita Garibaldi, foi quando ela e o Garibaldi se conheceram, o Giuseppe e o Davi Canabarro. Depois Garibaldi acabou fugindo para o Uruguai, de lá foi para a Itália e fez a unificação da Itália. Mas, enfim, hoje é a grande data dos gaúchos, em que a gente comemora, tal como os paulistas, né? Nós gaúchos e os paulistas perdemos para o governo central, mas nossos atos e nossos princípios acabaram prevalecendo. Depois veio a República. A República do Piratini foi uma das pioneiras. Houve outros movimentos republicanos pelo país. Mas, enfim, um registro de nossa história que é muito rica e pouco conhecida. Se você não estiver inscrito, una-se a nós e não esqueça ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Gente, choveu no Pantanal. Num comentário que eu havia feito semana passada para o Canal Rural, eu tinha dito que muita seca, né? Muito fogo e muito vento, que o fogo estava incontrolável a não ser que chovesse. Pois olha a coincidência que choveu exatamente, pelo menos a imagem que a gente tem, né, do motorista que filmou, o para-brisa recebendo água na estrada, entre Sorriso e Sinop, exatamente os dois lugares onde esteve o presidente Bolsonaro na véspera. E uma bênção essa água que veio, não foi suficiente, não. Precisa de mais água e de chuva mais forte, mas estão chegando as chuvas, né? E vamos ver se no próximo ano as pessoas entendem, né, e não entenderam que devia ter manejo, proteção, até fogo contra fogo, e acero, né? Aproveitamento de pasto, que façam algo melhor lá. Agora é incrível, é incrível. As pessoas chegam a negar que tenha chovido, porque querem fazer oposição ao governo. Teve um lá que fez uma declaração que, claro, virou notícia, né? Notícia nos órgãos tradicionais, que foi apenas uma garoa. E que um absurdo que um ministro festejou isso como se fosse uma bênção dos céus depois de Bolsonaro ter estado lá. Não foi exatamente isso que disse o ministro Ramos, né? Ele disse, olha, que coisa boa, choveu depois, né? Ele não disse que foi lá o manda-chuva, né? Se bem que muita gente chama o presidente da República de manda-chuva, né? Mas, enfim, faz parte, é liberdade de expressão. Ministro Alexandre de Moraes, liberdade de expressão. Pode ser absurda ou não, mas é liberdade de expressão, desde que não se parta para ameaças ou de ações antidemocráticas. Não se confunda com expressão, liberdade de opinião e de pensamento. Bom, mudando de assunto, algo tem a ver com isso. O secretário de Estado, Mike Pompeo, foi ver a Operação Acolhida. O governo americano já doou 50 milhões de dólares, está doando mais 30 milhões de dólares para a Operação Acolhida do governo brasileiro, onde nós, brasileiros, já aplicamos 400 milhões de dólares, o equivalente dos nossos impostos, né? Começou lá no governo Temer e continuou, né? Exército, Aeronáutica, né? Médicos da Marinha, do Exército, Aeronáutica, médicos do Brasil inteiro, acolhendo
milhares e milhares de venezuelanos que se distribuem aí pelo país hoje. 1 em cada 30 venezuelanos está no Brasil hoje. A Colômbia recebe mais ainda. As pessoas estão fugindo de um regime opressor, tirano, assassino, segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU de agora, saiu na sexta-feira, se não me engano, dizendo que o governo opressor do senhor Nicolás Maduro pratica crimes contra a humanidade, execuções, torturas, prisões, desaparecimentos de opositores. Vocês viram isso em manchete nos jornais, na televisão, na rádio? O pessoal estava ocupado com um incêndio no Pantanal, não deu para dar, né? Pois é. Esse Nicolás Maduro tem uma torcida aqui no Brasil, né? Aliás, os Castro também têm, né? Ela de uma torcida. Agora, aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma nota dizendo que, como presidente da Câmara, não podia ficar quieto diante dessa afronta da visita do secretário de Estado americano a 46 dias da eleição presidencial americana e que isso afronta o artigo 4º da Constituição, que tem como princípios, né, a independência, né, a não intervenção, a autodeterminação e a defesa da paz. Eu não entendi. O que isso tem a ver? O que tem a ver? Ele chegou lá e criticou Maduro. O Brasil sequer reconhece Maduro. O Brasil e mais 60 países do mundo reconhecem o governo de Juan Guaidó. Tanto é que o pessoal diplomata venezuelano de Maduro tá para sair de Brasília e assume a professora que o substitui, representando o governo de Guaidó. Eu não entendi o que o senhor Rodrigo Maia quis dizer com isso. Chegou a evocar o Barão do Rio Branco e tal como modelo. Espera aí, lá atrás, quando o introdutor da ditadura venezuelana, o senhor Hugo Chávez, dominava as reuniões do Mercosul, tinha palanque virtual. Aliás, era tudo Foro de São Paulo. O Brasil dava dinheiro para fazer porto em Cuba, para fazer aeroporto. Todas as ditaduras ganharam dinheiro para hidrelétrica, para aeroporto, para porto, para rodovias. Uau! E nós aqui precisando disso, né? Ganharam o nosso dinheiro, foi o nosso dinheiro que foi para lá, BNDES, etc. E ninguém falou nada, ninguém escreveu isso, nenhum presidente de poder protestou. Eu não lembro se Rodrigo Maia, deputado, protestou contra isso na época. E vergonha das vergonhas, vocês lembram? Manuel Zelaya foi deposto pela Suprema Corte de Honduras, foi aí que deu ordem de prisão para ele por romper uma cláusula pétrea da Constituição. Ele fugiu para o exterior e voltou e aparece clandestinamente onde? Na representação do Brasil, na Embaixada do Brasil, que foi transformada por 4 meses em diretório do senhor Zelaya, diretório político e ideológico do senhor Zelaya. E nós aqui olhando, nós estávamos sob o império do Foro de São Paulo. Lula, Marco Aurélio Garcia, que era o virtual ministro de Relações Exteriores, mas trabalhava lá no Palácio do Planalto, Marco Aurélio, top, e Celso Amorim lá, obedecendo tudo, sim senhor, né? Incrível, que vergonha para a política externa brasileira aquele episódio do Zelaya lá na nossa embaixada, com chapelão, de bota, botando as botas em cima da mesa, cheio de seguidor dele na embaixada, mandando na embaixada, correndo para lá e para cá. E agora vem o secretário de Estado, ou seja, o ministro de Relações Exteriores de um país amigo e aliado tradicional, Mike Pompeo, e se encontra com o nosso, com o seu correspondente brasileiro, para visitar a Operação Acolhida, onde os Estados Unidos são benfeitores, que recebe refugiados venezuelanos, refugiados políticos,
que estão sendo relocados no Brasil, aos milhares que são atendidos, que são vacinados, que são tratados, que recebem tratamento de saúde. Ora, essa Operação Acolhida devia ser candidata ao Prêmio Nobel da Paz, né? E é disso que nós estamos tratando. Presidente Rodrigo Maia, que boa oportunidade que o senhor perdeu para lançar essa ideia. Operação Acolhida, Prêmio Nobel da Paz. De Brasília, Alexandre Garcia.